Amados de Deus, bom dia e a paz do Senhor para todos vocês. Eu quero deixar para a nossa meditação nessa hora, ou nas primeiras horas deste novo dia, uma palavra que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E dentro do versículo 16, eu vou destacar aqui a seguinte frase, que diz assim: e orai uns pelos outros. E orai uns pelos outros. Essa frase se encontra no capítulo 5 da Epístola de Tiago, e ela está inserida dentro do versículo 16. Sendo que eu só estou destacando essa frase para a nossa meditação. E orai uns pelos outros. Eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus, quando eu estava meditando nessa palavra, me deu, e eu fiz questão de registrar, de anotar, porque essa palavra está sendo de grande utilidade, ela tem um grande valor para a minha vida. E Deus tem trabalhado na minha vida através dessa palavra. E eu creio que assim como Deus, Ele está trabalhando na minha vida através dessa palavra, dessa mensagem que Ele passou para mim, eu creio que Ele vai trabalhar na tua vida também. Eu creio que essa mensagem ela vai ser muito útil na conduta da tua vida cristã, da nossa vida cristã diária com Deus. Eu quero falar nessa hora rapidamente sobre o ministério da oração e ministério da intercessão. Eu quero falar sobre o que acontece quando você junta o ministério da oração ao ministério da intercessão, quando você associa ou trabalha juntamente esses dois ministérios, quando você junta esses dois ministérios e trabalha eles juntos, de forma única, ministério da oração com o ministério da intercessão. É como você estivesse unindo o útil ao agradável. E você vai ver que nos ensinamentos de Jesus fazia muito dessa associação. Uma vez Jesus disse que nós deveríamos orar, mas ele deixa bem claro, orar e vigiar, ou seja, não adianta você orar e não vigiar, não adianta você vigiar demais e orar de menos. O que você tem que fazer? Unir o útil ao agradável, pegar a oração e unir com a vigilância. Dali você vai ter um casamento perfeito. Então são recursos que Jesus deixou na sua palavra, são recursos e ferramentas que Deus deixou ao longo da sua palavra, que serve para nós colocarmos em prática em nossa vida. Pois bem, ouça-me com atenção. Deus ele quer falar contigo nessa hora. Quando você une a oração ou o ministério de oração ao ministério de intercessão, você passa a ter uma arma que, além de ser muito eficaz, é uma arma poderosa que vai te ajudar nas batalhas do teu dia a dia. Aí alguém pode perguntar assim: o que é orar? Qual é a definição que nós temos da palavra orar? O que significa orar? Orar, amados, é falar com Deus
através da oração. Orar é uma ação que é praticada por aquele, por aquela, que tira alguns períodos dentro das horas e minutos e segundos que há no nosso dia. O dia tem 24 horas. Então, orar é a ação praticada por aquele, por aquela, que tem o hábito, o costume de ter uma vida de oração. E o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é dialogar. E esse diálogo pode levar, dentro das 24 horas, algumas horas, alguns minutos e alguns segundos. Tem gente que tem uma vida de oração. Tem gente que tira grandes e enormes períodos de oração. Tem gente que já tem o hábito e o costume de tirar ou ter intensos momentos de oração. Orar também significa estabelecer comunhão ativa com Deus. Quem ora estabelece uma comunhão ativa com Deus. Isso tudo você consegue através da oração. Então, quem ora, ele estabelece uma conexão, um contato. Ele estabelece um meio de comunicação. E através desse meio de comunicação, que é ativo para com Deus, ele adquire ali um nível de comunhão, de intimidade, de aproximação. E quanto mais ele ora, mais parecido com Deus ele fica. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus ele é fiel. Então, quando você está orando, você está procurando se aproximar de Deus. Você está procurando a cada dia ficar mais parecido com Deus. Viver uma vida santa, viver uma vida separada, viver uma vida honesta, viver uma vida em fidelidade para com Deus. Então eu disse que precisamos unir o ministério da oração ao ministério de intercessão. E o que significa intercessão? Intercessão é interceder. Intercessão significa interceder. E quando eu intercedo, ou a palavra interceder, ela significa uma intervenção direta da parte de Deus e ao mesmo tempo divina. Ou seja, quem vive ou pratica a intercessão, vive o ministério da intercessão em sua vida, quem é o intercessor, ele intercede. E quando ele intercede, começa a haver aqui na terra uma intervenção divina da parte de Deus a favor de alguém ou de algo ou de alguma coisa. Então, interceder é intervir ou fazer a intercessão a favor de alguém ou de algo ou de alguma coisa. Interceder significa pedir, rogar e suplicar. Então, tudo isso está dentro do ministério da intercessão. O intercessor, a intercessora, é aquele, é aquela que se coloca entre Deus e os homens e começa a lutar a favor destes, para pleitear. Ele começa a batalhar, ele começa a guerrear, ele começa a chamar aqui na terra essa guerra, ele toma essa guerra para si, esse homem, essa mulher, quando está intercedendo, quando está praticando o ministério da intercessão, ele chama essa guerra para si, ele toma posse dessa guerra para si, e isso através de Deus, porque sem Deus ou sem Jesus nada nós podemos fazer. Então, o intercessor, a intercessora,
é aquele que se coloca entre Deus e os homens, a favor desse homem, dessa mulher que está precisando de algo, de alguma coisa da parte de Deus. E ele começa a lutar essa causa, como se fosse a sua própria causa. Ele começa a pleitear essa causa, guerrear por essa causa, batalhar como se fosse a sua própria causa. Então, o que é interceder? Interceder envolve tudo isso. Intercessão envolve tudo isso que eu falei aqui. Só que o que eu achei interessante dentro dessa revelação sobre o ministério da oração unido ao ministério da intercessão, o que eu achei interessante é que quando eu intercedo, quando você intercede, sabe o que acontece? Acontece isso daqui. Você começa a sentir a dor do outro, como se fosse a sua própria dor. E quando isso acontece, eu, você, nós vamos nos esquecendo, muitas das vezes, da nossa própria dor. Você se esquece da sua própria dor. O intercessor, ele vai esquecendo muitas das vezes da sua própria dor, do seu problema, da sua adversidade, da sua luta. E ele passa a orar intensamente, porque é um problema que vem na sua mente, Deus traz a sua memória, a sua lembrança, o problema do teu vizinho. Daqui a pouco Deus te faz lembrar do problema da tua vizinha, e quando você orar pelo seu problema, aparece o problema do filho daquele teu amigo, aí aparece aquela questão do desemprego daquela tua amiga, aí você lembra que tem alguém na tua família que está no leito de um hospital e precisa de oração, aí você vai deixando de orar pelo seu problema, pela sua dor, porque a dor do próximo passa a ser maior do que a sua própria dor. E você consegue captar, sentir, detectar. Deus permite que no Espírito Santo você sinta a dor do irmão, do seu próximo, do outro e de outras pessoas, e aí você começa a ver que o seu problema não é só o seu problema, melhor dizendo, que é importante, mas o problema do outro é mais importante do que o seu. Aí alguém vai perguntar, mas Enos, então e o meu problema? Porque eu vou orar por todo mundo e pode acontecer, muitas das vezes acontece que você vai orando por todo mundo e você esquece até de orar pelo seu problema. E quando você lembra de orar pelo seu problema, você já disse amém, você encerrou a oração. Você encerrou aquela intercessão. E aí, Enos, e o meu problema? Não se preocupe, porque quando você faz pelo outro e se esquece de você, Deus lembra de você. Então, a intercessão, ela serve para isso. Então, quando você sente a dor do outro como se fosse a sua própria dor e se esquece muitas das vezes da sua própria dor e passa a orar pela dor do teu próximo e faz da dor do teu próximo a sua dor, Deus, ele lembra de você. Deus, ele lembra da tua situação e ele entra com providência. Então, isso é intercessão. Então, precisamos, meu amado, dentro dessa batalha espiritual, Deus de manhã desse dia, ele está colocando nas tuas mãos mais uma arma que você precisa usar na sua vida cotidiana, nesse ano que nós estamos, nesse mês que nós estamos, dentro desse problema, dentro dessa circunstância, dentro dessa enfermidade. Talvez você tenha se deixado ser influenciado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas lutas que estão à sua volta, quando na verdade não é o problema, não é as lutas que tem que te influenciar. É você que tem que permanecer firme, é você que tem que permanecer com a tua mente firmada, com a tua imaginação, com o teu pensamento, com a tua memória, com o teu espírito, com a tua alma, com o teu corpo, com todas as áreas e setores e campos do teu viver, firmado e fundamentado em Deus. Não se deixe influenciar pela situação, não se deixe influenciar pelas circunstâncias, não se deixe ser influenciado pelos momentos, pelos fatos, pelos acontecimentos. O Brasil está em crise, a política está um caos, há uma corrupção dentro
da polícia militar, os três poderes, as três forças da nação, melhor dizendo, a marinha, o exército, a aeronáutica, não pode dar jeito em nada. O mundo lá fora está um caos. Há uma crise existencial, ou crises existenciais tomando conta dos quatro cantos do globo terrestre. Meu amado, tudo que está acontecendo serve como indício, né? Serve como sinal para nos mostrar que Jesus Cristo está voltando e que eu e você precisamos estar com a nossa vida firmada e fundamentada nele. E para isso, meu amado, precisamos unir o ministério da oração ao ministério da intercessão. Só assim você vai passar a ter uma arma eficaz, uma arma que traz resultado. E você, através dessa arma que vai trazer resultado para a tua vida, você também vai ter uma arma poderosa. Os demônios, Satanás, o inferno não vai investir contra a tua vida. Talvez muita coisa na tua vida não esteja dando certo ou não está dando certo porque você está colocando tudo para Deus, quando Deus está colocando para você de manhã desse dia que você precisa orar. Precisamos orar. O teu casamento, ele tem tudo para dar certo se você orar. Orar é falar com Deus. Intercessão é você orar, mas é você orar pela vida do outro e esquecer o seu problema. Eunice, eu já oro, mas não intercedo. Então começa a pegar o ministério da oração e juntar ao ministério da intercessão. Começa a orar pela vida dos outros. Mas Eunice, eu vou parar de orar por mim? Não. Tire períodos de oração para você orar pela tua vida, porque orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Eu não estou falando aqui que você não tem que ter um diálogo com o seu Deus. Tenha, mas dialogue com Deus a respeito da sua vida. Mas na maioria das vezes também, tire um tempo para dialogar com Deus pela vida dos outros. Não é para falar mal, não é para ficar falando com Deus dessa forma, porque Deus não ouve esse tipo de oração. Senhor, mostra para ele, mostra para ela que tu és Deus. Senhor, bota ele no leito. Isso não existe. Isso aí é um caminho inadequado, melhor dizendo, é um caminho que você não deve seguir. Tem muita gente que faz isso e está perdendo tempo. Eu estou te chamando, eu estou te convocando para entrar numa batalha espiritual. Ou melhor dizendo, você já está numa batalha espiritual, para você alcançar um nível a mais dentro dessa batalha espiritual. Para você alcançar, atingir dimensões, ir a lugares através do ministério da oração, junto com o ministério da intercessão, que você nunca foi, mas que Deus, na pessoa de Cristo e na comunhão com o Espírito Santo, pode te levar de manhã desse dia. Então, meu amado, essa é a palavra de Deus para a tua vida, que você possa deixar Deus trabalhar no teu viver nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um bom dia na presença do Senhor, que você possa nesse dia de hoje obter resultados, respostas, retorno dos céus da parte de Deus e também aqui na terra. Que Deus abençoe as obras das tuas mãos, as tarefas, os deveres, as responsabilidades, os compromissos que eu e você, nós iremos cumprir mediante esta sociedade, diante de Deus e dos homens. Tá bom, meu amado? Fique com Deus e até o próximo momento da palavra. Recebe aí um abraço deste que vos fala, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.